cirurgia moderna, procedimentos complexos que hoje salvam vidas. Tudo isso só é possível graças a uma invenção fundamental, a anestesia. E olha que curioso, ela está completando 180 anos. Mas a história de como chegamos a ter cirurgias sem dor é, para dizer o mínimo, surpreendente e cheia de reviravoltas. Vamos mergulhar juntos em como tudo isso realmente começou. Quando se pensa numa revolução médica desse tamanho, que nome vem à cabeça? Um cirurgião famoso? Um cientista de renome? A resposta, como a gente vai ver, pode não ser nada do que se espera. A história da ciência muitas vezes nos pega de surpresa, né? E este é um daqueles casos em que a pessoa por trás da grande virada estava bem longe dos holofotes e dos grandes centros médicos da época. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem realmente deu esse passo gigantesco para a humanidade. A identidade dessa pessoa é o primeiro grande plot twist dessa história. E aqui está a grande surpresa. Não foi um médico, mas sim um dentista. E parando para pensar, faz todo sentido, não faz? Quem é que lidava mais com a dor aguda imediata do que um dentista no século XIX? Essa necessidade do dia a dia, de aliviar o sofrimento ali, na hora, pode ter sido o grande motor para essa busca. A inovação, nesse caso, nasceu da prática, da necessidade, não de um laboratório famoso. Ok, agora que a gente já sabe o quem, vamos investigar o quê. A substância por trás dessa revolução toda tem uma história ainda mais antiga e até um pouco misteriosa do que se poderia imaginar. O composto por trás de tudo isso é o etoxietano, mais conhecido como éter etílico. Parece um nome complicado, eu sei, mas essa substância relativamente simples seria a chave para uma das maiores revoluções da história da medicina. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. O éter não foi uma invenção do século XIX, de jeito nenhum. A existência dele já era conhecida há séculos, descoberta por alquimistas, naquelas suas buscas meio misteriosas por conhecimento. Era uma substância antiga que ficou meio esquecida e depois foi redescoberta para uma finalidade totalmente revolucionária. Então, vamos recapitular. Temos uma substância antiga, redescoberta por um dentista. Mas a parte mais incrível dessa história talvez seja a longevidade dessa descoberta. Vamos ver o quão duradoura ela realmente é. 180 anos? Pensa bem, em termos de avanço médico, isso é uma eternidade. Imagina tudo o que mudou na medicina desde então. E mesmo assim, a base daquela descoberta original continua firme e forte. Isso é impressionante. Num campo que avança tão rápido, onde remédios ficam obsoletos em poucos anos, a estrutura química fundamental dos anestésicos inalatórios permaneceu quase a mesma. É como se tivessem acertado na fórmula logo de cara. E aqui a gente entende o porquê. Primeiro, a fundação, a estrutura original do etoxetano. Agora, olhando para a evolução, os anestésicos de hoje são basicamente essa mesma estrutura, mas com umas pequenas adições, uns átomos de cloro ou flúor, sabe? Essas pequenas mudanças os tornam mais seguros, mais eficazes. Mas o mais importante, a função principal, a química que nos permite operar sem dor, essa permanece a mesma, exatamente a mesma há 180 anos. A história da anestesia mostra como uma descoberta antiga, feita por uma pessoa que ninguém esperava, pode se tornar a base de toda uma prática moderna. Isso nos faz pensar, em quantas outras descobertas atemporais estão escondidas no nosso dia a dia. Ferramentas, ideias com raízes profundas na história que a gente usa sem nem se dar conta. Fica aí a reflexão.